8 de janeiro, o dia da infâmia que a democracia venceu. 3 anos após um dos dias mais sombrios da história brasileira. E por que precisamos lembrar desse dia? Porque a força do direito deve superar o direito da força, como diria Rui Barbosa. E essa frase soa praticamente como um princípio fundamental. E como um princípio, nas palavras de Robert Alexy, deve ser realizado na sua maior medida possível, como se fossem mandados de otimização. E dessa forma, a superação do direito pela força do direito, deve ser o mandamento maior para separar a civilização da barbárie. E o que aconteceu naquele dia, senhores? Todos se lembram? Eu me lembro. 8 de janeiro de 2023, Brasília, uma horda de vândalos invade os 3 poderes da República. Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Não foi um protesto, foi uma tentativa de golpe de Estado. O objetivo? Derrubar o governo legitimamente eleito pelo presidente Lula e devolver o poder a Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas em 2022. Destruíram obras de arte, depredaram símbolos da democracia e tentaram, pela força bruta, rasgar a vontade popular expressa nas eleições e, com isso, rasgar também a nossa lei maior, a Constituição de 88. Após esses atos, a nossa democracia permanece inabalada. Um termo que soa quase irônico quando a gente lembra e vê as imagens dos 3 poderes sendo invadidos e destruídos simultaneamente. Uma verdadeira barbárie. 2 anos antes, no entanto, 6 de janeiro de 2021, o mundo assistiu perplexo a cenas parecidas lá nos Estados Unidos. Donald Trump havia perdido as eleições para Joe Biden e não aceitou o resultado. Alegou fraude sem provas, mobilizou seus apoiadores e, após um discurso inflamado próximo ao Capitólio, viu uma multidão invadir a sede do Congresso americano. 4 pessoas morreram. A democracia americana tremeu, mas ela não caiu. E o paralelo entre Trump e Bolsonaro é inevitável. Ambos perderam as eleições democráticas. Ambos gritaram fraude sem evidências. Ambos mobilizaram suas bases para tentar derrubar pela força o que não conseguiram pelas urnas. E aqui está a diferença crucial. A justiça respondeu. Nos Estados Unidos, mais de 1.000 pessoas foram condenadas pela invasão do Capitólio. As investigações seguem. Trump ainda responde por múltiplos processos. E no Brasil, milhares de condenações também foram proferidas contra os invasores do 8 de janeiro. E Bolsonaro? Bolsonaro foi além, condenado a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe. Sim, o ex-presidente está preso. O homem que tentou, pela força, se manter no poder, está pagando com a liberdade pelo próprio abuso. É a força do direito superando o direito da força. Mas a história não parou. Em 3 de janeiro de 2026, Donald Trump fez algo que chocou todos os seus aliados. Ordenou a captura do presidente da Venezuela e, na prática, se apossou do petróleo venezuelano. Pisoteou o direito internacional, ignorou soberanias e o princípio da não intervenção entre as nações. Impôs sua vontade, o quê? Pela força militar. E aqui surge outra pergunta desconfortável. Qual seria a diferença entre Trump e Putin? 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, lembram-se? Justificou com pretexto de desmilitarização e preocupação com a aproximação do país à OTAN. Na prática, pura violência. O resultado de dezenas de milhares de mortos, 6,5 milhões de refugiados ucranianos, quase 4 milhões de deslocados internos. Economia global abalada, inflação disparada, realinhamento geopolítico forçado. Putin usou a força bruta para impor a sua vontade. Trump na Venezuela faz o mesmo. Ambos enterraram o direito internacional e escolheram o caminho da força. É o direito da força substituindo a força do direito. E por que tudo isso importa hoje? Porque vivemos um mundo perigoso. Um momento em que líderes mundiais parecem achar que podem simplesmente ignorar as regras, rasgar tratados, invadir países, dar golpes, desde que tenham poderio militar ou político suficiente. É o retorno da lei da selva? Do mais forte dominando o mais fraco? E contra isso temos apenas uma arma verdadeiramente eficaz: o direito. A escolha que fazemos todos os dias. 8 de janeiro,
brasileiro nos ensinou algo. Os mais de 1.000 condenados pelo ataque ao Capitólio americano nos ensinaram também algo. As milhares de condenações no Brasil nos ensinaram algo. Democracia não é automática, precisa ser defendida. Todos os dias. Rui Barbosa tinha razão. A força do direito deve sim superar o direito da força. Mas isso não acontece sozinho. Acontece quando juízes julgam, quando promotores denunciam, quando policiais investigam e quando cidadãos se recusam a aceitar o inaceitável. Acontece quando você e eu não normalizamos a violência política, quando não relevamos tentativas de golpe, quando não fechamos os olhos para invasões e atropelos da lei. E 3 anos depois, o que nós aprendemos? Em 8 de janeiro de 2023, vândalos tentaram destruir a democracia brasileira. Falharam. A democracia resistiu. Não porque era inabalável, porque ela tremeu sim, mas porque instituições funcionaram, porque a justiça agiu, porque a sociedade reagiu. Bolsonaro está preso. Os invasores foram condenados e a democracia sobreviveu. Mas Trump capturou um presidente estrangeiro. Putin continua na guerra e em diversos cantos do mundo a força bruta tenta se impor sobre o direito. Hoje, 8 de janeiro de 2026, precisamos berrar aos 4 ventos. A força do direito deve superar o direito da força. E não é ingenuidade, não. Não é utopia. É o único caminho que separa, como eu disse, a civilização da barbárie. É a diferença entre viver uma democracia ou viver em uma ditadura. Entre ter direitos ou estar à mercê do tirano da vez. Entre ser cidadão ou ser súdito. Você, cidadão, tem um papel nisso. Informar-se, questionar, não aceitar mentiras, não normalizar a violência, defender instituições democráticas, mesmo quando elas são imperfeitas. O direito não se sustenta sozinho, ele precisa de nós. E quer entender um pouco mais como o direito funciona e por que ele é a nossa melhor defesa contra a tirania? Acesse hjur.com.br e saiba muito mais. Porque a força do direito só supera o direito da força quando nós, cidadãos de bem, fazemos a nossa parte. Até a próxima.